comparando com o Messi, por exemplo, né, e eu acompanho também o futebol argentino e a seleção da Argentina, toda hora vem a ideia do grupo. Veja a diferença de tratamento dos jogadores da seleção argentina com o Messi, com o Brasil. É terrível. Vamos falar da Argentina, é legal essa comparação do Brasil com a Argentina. No dia seguinte à derrota do Brasil, houve um jogo fabuloso, né? Entre Argentina e Egito. Sim. E a Argentina mostrando mais uma vez aquela garra, aquela vontade de vencer, conseguiu virar de 2-0. Tem a história do gol do Egito que foi anulado, mas independentemente disso, o fato é que o resultado virou e a Argentina terminou com 3-2. Queria que vocês falassem, vocês que conhecem a história, conhecem bem a Argentina, a cultura, a mentalidade. Ficou claro para todo mundo, os próprios analistas de futebol trouxeram essa comparação, que há um componente ali na cultura, na mentalidade do argentino que faz com que ele não desista, né? Que ele defenda com muita vontade a bandeira dele, o time dele, a seleção do seu país, que é uma coisa que ninguém viu no jogo da seleção brasileira. Eu queria perguntar para vocês, de onde vem isso? Isso é cultural? O caso da seleção argentina, por exemplo, o caso especial, pegando primeiro a questão do jogo, até os 37 segundo tempo, 2-0 para o Egito. Bem, tem muita gente que questiona a arbitragem, mas deixando isso de lado, eles viraram para 3-2. Foi uma coisa fantástica o que eles fizeram e com a disposição de luta. Tal. Aí, claro que agora já inventaram mil teorias da conspiração, que a FIFA quer que a Argentina vença. O que eu já recebi de vídeos, tal, até de um amigo santista também, que foi com o meu contemporâneo lá na UFSCar, que ficava, olha a falta que o Messi fez aqui, olha a falta que o Martins... Bem, era tudo conversa. Eu falei, se for assim, eu vou começar a lembrar que na Copa de 62 o Garrincha foi expulso no jogo na semifinal contra o Chile, não poderia jogar a final com a Tchecoslováquia, jogou. Eu vou começar a lembrar do jogo contra a Espanha em 62, eu falei, vamos começar a lembrar em 2002 o pênalti do Mandrake contra a Turquia no primeiro jogo, do Luizão que foi fora da área. Eu falei, então, se a gente começar, eu posso lembrar todos esses fatos. Então, querer desqualificar, diminuir a Argentina por causa disso, que querem favorecer, isso é uma bobagem. O que acontece é que você tem um time que tem um técnico que foi uma surpresa, né? O Scaloni, a primeira coisa que ele treinou foi a seleção argentina, depois de vários técnicos que fracassaram, e conseguiu montar um time. O time começou a vencer a Copa América, depois a Copa do Mundo, e por aí foi, né? E hoje é um dos grandes favoritos, junto com a França, para essa Copa do Mundo tal. Então, a chance pode ser que seja, acho que não vai ter cruzamento, acho que o cruzamento deve ser só na final, se não me engano, caso ocorra, né? Então é uma coisa, e eles têm um futebol, o que eu não gosto do futebol argentino muitas vezes, que é muito técnico, é algumas jogadas na base da violência, tal. Isso me irrita profundamente e não é de hoje, que eles não precisam catimbar, né? Fazer aquelas coisas da catimba, tal. Eu acho isso uma enorme bobagem. Agora, a história da Argentina tem particularidade. O final do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, que é o apogeu da Argentina, segundo alguns, era a quarta economia do mundo, e estava muito bem. E mesmo que aí vem o golpe militar em 30, lá na Argentina, aí é uma série de problemas, e depois vem a questão do peronismo em 45, muitos acusam o peronismo pela crise, o que não é verdade, da crise da Argentina. Depois veio uma sucessão de governos militares, aí civis, depois golpe, até estabilizar com o João Alfonsín, né? Depois a tragédia da última ditadura militar lá na Argentina. Mas, em termos econômicos, e agora vive momentos, em termos sociais, o resultado do governo Milei é desastroso, né? Você pode pegar alguns indicadores econômicos favoráveis, como queda da inflação, etc. tal, mas em termos sociais é extremamente preocupante, inclusive em relação às universidades, financiamento de universidades públicas e por aí vai. Então, acho que o caso da Argentina é isso, é que você chegou lá ao andar de cima e agora você está bem lá no andar de baixo. E o choque que isso que é para o país. Nos anos 30, por exemplo, para concluir, eu estava lendo a biografia do Borges, um grande escritor argentino, né? O Borges, em certo momento dos anos 30, você tem 33 em Buenos Aires, que era a capital cultural da América do Sul, você tem o Borges, o cônsul chileno era o Pablo Neruda, e o Garcia Lorca ficou morando quase um ano e meio em Buenos Aires, e os três conviviam. Então é brincadeira, né? Você tem um lugar que você tem o Garcia Lorca ao mesmo tempo, Pablo Neruda, o Borges, o Federico Garcia Lorca escreve, inclusive,
parte das suas peças lá em Buenos Aires. Quer dizer, a vida cultural, as publicações, né, a ciência, na área da ciência humana. Lembrar que eles têm vários prêmios Nobel, né, que nós não temos nenhum. Então, 5, nós não temos nenhum. Então, é um país nesse sentido, mesmo com todo o problema econômico, quando você olha aquela avenida a 9 de julho, porque é engraçado lá, a independência começa a 25 de maio de 1810, daí que tem a Praça de Maio. Foi o dia que eu nasci, inclusive, 25 de maio. Não sei se é uma coincidência, porque meu avô era argentino, meu avô materno. Aí, e 9 de julho de 1816 é a conclusão do processo independentista, né? Então, a gente ainda vê, com todos os problemas tal, a gente fica fascinado com Buenos Aires. É a questão da educação também, né? Na Argentina. Que sim, e aí a figura do Sarmiento, do Domingos Sarmiento, que lá no cemitério La Recoleta, lá tem o túmulo lá além da Evita, né? Sim. E essa que é a grande figura, que é o Sarmiento, que escreveu um clássico chamado Civilização e Barbárie, para muitos o clássico mais importante do século XIX, aqui da América do Sul ao menos, e que foi alguém muito foi presidente da Argentina, e muito dedicada à questão da educação, né? Então eles tiveram uma ênfase naquele momento, 1870, 1880, com a chegada dos imigrantes em larga escala, muito maior que o Brasil, lá, e esse processo de desenvolvimento da educação que foi vital, né? Ensino público, né? Isso, referência na América Latina, era referência no mundo inteiro, não é isso? Exato. De qualidade, não sei se ainda né? Com a crise, enfim... Deve ter mudado um pouco esse quadro, mas continua sendo universal, gratuito para todo mundo lá. Vamos aqui Tem também um mito, né? De que há mais livrarias na cidade de Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Né? Não sei, mas tem uma coisa que eu li certa feita, que os argentinos tinham uma economia tão pujante que em Paris, quando alguém era dito muito rico, diziam, olha, esse gasta como um argentino, de tanto que se gastava, e eles eram agroexportadores, né? Enfim, especialmente carne, salvo o melhor juízo, uma coisa... Eu gosto muito de ir para Buenos Aires, né? Se eu tivesse condições, eu teria um apartamento na Recoleta facilmente. Não tenho condições. Mas um dia eu estava em Buenos Aires, saio para caminhar muito, e eu fui até o Ateneu, né, que o Vila conhece, né, o Aldro com vocês. Para quem não sabe, o Ateneu é uma livraria lindíssima, né, feita num teatro que fica em Buenos Aires. E eu comecei, toda vez que eu vou para a Argentina, eu compro livros, né, sobre a história da Argentina, e estava lendo, e aí chegou um senhor do meu lado, né, de paletó, uma calça, aí ele cruzou assim, ele cruzou a perna, e eu percebi que o sapato dele embaixo estava tão gasto que ele havia colocado o papelão porque a sola já havia se gastado. Sabe quem que era, professor Vila? Um professor de história da universidade lá em Buenos Aires. Putz. Não tinha um sapato, uma calça, e ele falando comigo com uma dignidade, me ensinando sobre história na Argentina. Perfeito. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que tem a ver com o que o Aldrin está perguntando. Eu não sei, eu tenho a impressão, e aí é absolutamente empírico, sem nenhuma teoria. Perfeito. Mas os argentinos, eles tiveram uma das economias mais ricas do mundo. Os argentinos, eles chegaram quase que ao apogeu e depois houve uma queda. Sim. Nós no Brasil nunca vimos um apogeu, nós só estamos na queda. Aqui no Brasil, o fundo do poço tem fundo, né? Então eu acho, Aldrin, e aí depois o professor Vila comenta, que os argentinos têm essa garra, e depois eu fiquei sentado tomando um vinho e comendo uma carne. Ali na praça eu vi as crianças na Argentina jogando bola, e cada bola a criança entra de carrinho como se fosse para fazer um gol de Copa do Mundo. Eu estou falando de criancinha de 10 anos. Então eu acredito que os argentinos têm, e fora que a psicanálise entra, né, na América do Sul via Argentina, né, e tudo mais, mas eu acredito que existe um elemento cultural sim, de um sentimento de um passado que os projetou mundialmente, e eles têm essa coisa de, nós chamamos aqui de vergonha na cara e amor à camisa.